bem-vindas e bem-vindos ao podcast Futuros Possíveis, a sua dose semanal de futuro. Eu sou Andresa Maia. Eu sou Angélica Mari. E eu sou Marcelo Gripa. O assunto hoje é apostas esportivas online. Qual que é o seu nome? Carol. Você já experimentou bets? Já joguei uma vez. É? E o que você achou? Então, na primeira vez que eu joguei, eu consegui, ganhar um pouco, mas na segunda vez já perdi tudo. E qual que é a sua maior preocupação sobre isso? A minha preocupação é que as pessoas esperam muito do aplicativo e acabam não pegando nada, né? Sim. Então, pretende jogar de novo? Não. Apostas esportivas online. Inclusive um assunto super atual, a gente falou sobre ele, fizemos um relatório. Se você não baixou ainda, corre lá em futurospossíveis.com.br para baixar esse relatório e ter acesso a todos esses insumos aí de dados. Mas vamos dar o pontapé inicial nesse assunto. Sim, falar sobre o tamanho do mercado, né? Sim. A febre das bets é real oficial no Brasil, né? A gente tá falando aí de um mercado de 45 bilhões de reais. É dinheiro, né? É muito dinheiro. E o país reúne o maior número de acesso a essas plataformas. Então, o mercado em plena expansão. Só que a gente precisa falar dos desdobramentos disso, né? Principalmente do que acontece quando a gente aposta, né, Marcelo? É muito comum a gente ouvir relatos de vícios em apostas esportivas online e aí eu trouxe até uma explicação do que acontece no nosso cérebro para a gente tentar entender o que se passa, o que financia, né, todo esse tamanho de mercado. Sabe aquela sensação gostosa de você fazer alguma coisa, não conseguir parar de fazer e mesmo sem saber se aquilo te faz bem? Então, tem um psiquiatra que foi ouvido pelo Jornal Globo que ele explicou, né? Existe um sistema de recompensa no cérebro que é ativado durante a aposta. Então, rola ali uma descarga de dopamina que leva a pessoa a apostar cada vez mais. Então, não há um julgamento consciente sobre se aquilo vale a pena ou não. Ela simplesmente vai agindo por causa dessa descarga no cérebro. E é algo muito sério, difícil, inclusive, de controlar, né? Sim. E eu acho que febre é algo... é uma epidemia, assim, pra mim também, sabe? É algo que dá pra resumir muito isso, porque em um momento eu não sabia exatamente o que eram as bets, o que acontecia, como apostava. Em um outro momento, todos os canais falavam sobre isso. Você tá na rua, nos outdoors, Todos, tá na camiseta do jogador de futebol, tudo. Tá no rádio, tá em todo lugar. Sim. Né? Então... As pessoas estão sendo convidadas a participar dessas dinâmicas, né? Sim, e eu acho que não só convidadas, assim, eu percebo um direcional também, porque quando a gente observa algo que está muito em pauta e você não participa daquilo, você se sente um pouco de fora. Então você é direcionado, impulsionado de alguma forma a participar daquilo, porque é uma propaganda tão exacerbada, acontece tanta coisa. E muitas vezes pegando o caso excepcional, né? Uma pessoa que deu certo e ganhou bastante dinheiro. Sim. Agora as outras 19.572 pessoas que perderam dinheiro, ninguém fala. Fica fora do radar. E acho que é importante trazer o contexto socioeconômico, né, para esse papo. Então, a gente tem ainda um país com milhões de desempregados e a gente está vendo aí uma dinâmica muito particular de bets no Brasil. E isso foi muito bem documentado aí pelas mídias que abordaram a nossa pesquisa, inclusive, como ponto de partida para explicar o que está acontecendo, né? São, em sua grande maioria, pessoas jovens e negras que estão recorrendo a bets como fonte de renda, né? Principalmente como fonte de renda, né? E depois como diversão, o que é muito preocupante. É muito complicado isso, né? E Deza, existe muito uma dinâmica comunitária, né? Em como as pessoas negras descobrem produtos digitais, como bancos, né? E tudo mais. Acontece a mesma coisa com bets?
Com certeza, eu acho que o vivenciar em comunidade, né, e aí não posso dizer por todas as pessoas negras, mas por boa parte, nós temos um senso de comunidade muito grande. Então, se eu ganhei dinheiro com algo, se foi bom para mim, eu quero indicar para Angélica. E, Angélica, é assim que se faz, é esse site que você acessa, é assim que você se conecta, porque, poxa, deu certo para mim, pode dar certo para a Angélica também. Então, se eu ganhei algo, eu quero que a Angélica ganhe também. Ou até mesmo por conhecimento, para Angélica, você sabia que esse site existe? Você sabia dessa possibilidade de ganhar dinheiro de forma um pouco mais fácil? Porque quando a gente fala dessa população, né, a população em sua maioria preta, é uma população que por muitas vezes é a que precisa consumir mais e é a que ganha menos. Sim. Então a gente está sempre procurando uma forma de ganhar um pouco mais de dinheiro. Então como que eu faço um corre? Como que eu faço uma segunda opção de renda? Como que eu acesso um outro tipo de ganho? Isso acontece de forma online, de certa forma lícita, né? Porque é o que as bets acabam vendendo, né? Que é lícito e etc. E sem prejudicar ninguém, eu vou arriscar naquilo. E tudo isso vinculado ao esporte, que é uma paixão nacional, principalmente futebol. Totalmente. Sim. Porque quando você fala de apostas, por exemplo, entra também uma questão, não só uma questão social, mas uma questão de como que você vai se comportar em relação ao que está sendo apostado. Então, por exemplo, vamos fazer uma aposta. O que vem na minha mente é, por exemplo, a aposta em corrida de cavalos, que é algo que está completamente distante da minha realidade. Quando eu encontro uma plataforma que, além de não explorar esse processo de corrida de cavalos, ela traz ali uma opção de apostar em jogos de futebol, que é algo que já acontece e é presente na minha rotina, eu não vejo nenhum mal naquilo, então Sim. eu vou apostar e eu vou entender como que eu posso ganhar dinheiro naquele formato. Mas, por outro lado, essa dinâmica comunitária, né, também age para alertar as pessoas do que não é legal. Né? A gente descobriu na nossa pesquisa quem deixou de apostar, né? E isso é muito interessante, né? A gente descobriu que a maioria das pessoas que deixaram de apostar são pretas e são mulheres, né? E isso tem muito a ver de como a dinâmica acontece dentro de casa, né? Sim. Até porque grande parte dos lares brasileiros tem como a pessoa central que decide para onde vai o dinheiro da casa, a mulher. E por muitas vezes que sustenta também, né? Então, o retrato da pesquisa, né? Assim, eu sou suspeita para falar, né? Eu amo nossas pesquisas porque é o retrato do Brasil. Você tem ali um dado que você não precisa de muita explicação, porque a gente já tem algo que é estrutural e a gente tem o perfil de quem mais aposta, mas a gente também tem o mesmo perfil em quem está deixando de apostar. Então, a partir do momento que a pessoa tem o conhecimento dos efeitos que aquilo pode causar na vida dela, ela deixa de apostar. Né? Então, o continuar apostando apenas por hobby, por esporte, para alimentar a dopamina, como a gente trouxe aqui, é constantemente um privilégio. Então, quando a gente pensa em futuro, né? O que está no nosso radar? A conversa que está acontecendo aqui no Brasil é uma conversa que já estava acontecendo já há algum tempo em mercados super desenvolvidos aí em apostas esportivas online, né? Vou citar o Reino Unido, que é onde tudo começou, né? As casas de aposta das antigas, né? Que o pessoal se juntava para apostar em corrida de cavalo, inclusive. Ficavam lá vidrados na telinha, lá em um lugar na rua. Né? Tudo isso não migrou, né? As bets são complementares a essa atuação porque essas lojas ainda existem, né? Para atender outras demográficas, enfim. O que a gente vê é essa conversa de regulação acontecendo, né? E muito, aqui no Brasil, muito de um lugar de manipulação de resultados, né? Totalmente. Então, que tem sido uma questão. Houve um escândalo muito sério, né? De manipulação de resultados em alguns times de futebol.
e que, de novo, né, coloca em xeque um esporte que é o esporte preferido do brasileiro e acaba, inclusive, por desiludir, né, muitas das pessoas. Você tem esse outro efeito social, né? Muitas pessoas que eu conversei com pessoas que simplesmente passaram a desacreditar no resultado de um jogo por causa desse escândalo de manipulação. Vocês já postaram alguma vez? Já tiveram essa experiência? Me conta aí. Sim, eu já tive essa experiência e, inclusive, eu tenho a minha manicure, ela aposta. Eu apostei só para ver como era. E aí eu já saquei muito rapidamente o que estava acontecendo ali, que eu podia ganhar e continuar apostando, né? Então eu já... É tipo beber demais, sabe? Eu vou parar por aqui. Só uma vez. Só uma vez. Mas eu tava falando da minha manicure, né? Ela participa de um grupo do WhatsApp em que as pessoas recebem orientações no que apostar. Então, ela fala, essa é a minha balada, cara. Eu compro lá meu fardo de cerveja e fico no noitão. Eles têm, inclusive, noitões, né? Nossa. Em que as pessoas ficam apostando sem parar. Nossa. Então, tem todo um rolê comunitário aí, de grupo de WhatsApp, que explica para as pessoas como fazer. Então, isso é real. E assim como você, a Carol, né, que abre o nosso podcast, também sacou rápido como funciona esse jogo, né? Então ela disse que já fez a aposta, ganhou e logo na sequência perdeu tudo. Ela entendeu que não era para ela. Sim, e a preocupação dela é justamente para onde isso está indo, né? Pessoas comprometendo toda a sua renda, né? E perdendo muito. Então, quando a gente pensa em futuro, é justamente isso, né? Como que a gente cria um ambiente em que as pessoas são protegidas, né? Principalmente as de contextos socioeconômicos mais vulneráveis, que é o que está acontecendo na Austrália, no Canadá, né? Essa é a conversa que está rolando. Como que a gente preserva a autonomia das pessoas, né? Elas apostam no que elas quiserem, mas elas têm que estar cientes dos riscos envolvidos. E conscientização, né? Eu acho que tem vários agentes aí que precisam ser corresponsáveis na hora de transmitir essa informação. Sim, e na hora da dinâmica acontecendo, né? Sim. Uma pessoa tá usando múltiplos cartões de crédito para colocar crédito na conta. O que tá rolando ali, né? Suspender temporariamente a possibilidade da pessoa apostar. Então, existem atores que estão envolvidos nesse discurso, né? Nesse debate. Empresas de bets que estão envolvidas nisso. Mas tem uma infinidade de outros, né, agentes, inclusive que não estão baseados no Brasil. Então, até porque existe a preocupação contra fraudes, né? Porque essas empresas que não estão baseadas no Brasil, elas podem, de alguma forma, enviar dinheiro para outro país. E como é que esse processo precisa ser legítimo? Sim, e esse é o ponto que o governo está interessado, né? Número 1, evitar manipulação de resultados. Então, só para deixar claro aqui para nossa audiência, o que seria isso, né? Seria, literalmente, pagar jogadores para levar um resultado... Para alterar o resultado do jogo artificialmente. E aí pode ser uma vitória do time, pode ser um cartão amarelo aos 40 minutos do primeiro tempo, pode ser um gol contra. São várias lances. Né? Quando se você de casa não está entendendo, né? Quando a gente fala dessas apostas esportivas online, nós temos ali alguns tipos de jogos. E um dos tipos de jogos é você dar uma opinião e fazer uma aposta sobre qual será o resultado do jogo naquele dia. Então, por exemplo, a gente tem aí, vamos lá, Palmeiras e Corinthians jogando e você dá a opinião de qual será o resultado, sabe? Então, nesse contexto aí, a aposta, né, e a manipulação de resultado que a gente tem trago. Sim, então o futuro é justamente um em que as pessoas estão livres para fazer o que elas quiserem, né? A fezinha delas e tudo mais, mas com consciência. E o jogo precisa ser limpo. E o jogo precisa ser limpo. Com certeza. E eu acho que precisa
ter um jogo limpo e um jogo também onde as pessoas consigam apostar, né? E um contexto, no caso, onde as pessoas consigam apostar, seja por diversão ou porque entendem que aquilo vai fazer sentido e não por necessidade, como tem sido o caso da população negra e grupos subrepresentados que a gente retratou aqui. Eu acho que isso é um dos pontos mais importantes, né, pra gente. Ficamos reflexivos, né? Sim. Assunto complexo. Importante. E importante, né? Essa conversa não acaba por aqui, mas o nosso tempo acabou. Mas a nossa conversa com você não acabou. A gente pode continuar esse papo através das redes sociais. Nos siga no Instagram, @osfuturospossíveis. Nos procure também no Spotify ou no YouTube e compartilhe conosco um pouco da sua percepção sobre esse episódio. Eu sou Andresa Maia. Eu sou Angélica Mari. Eu sou Marcelo Gripa e na semana que vem a gente te espera para mais uma dose semanal de futuro. Tchau. Tchau.